Boa tarde para você que já se inscreveu no meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo nos fala que temos que chorar pelo pecado, que temos que julgar o pecado e banir o pecado. E ainda fala sobre dois aspectos: as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais. Existem até hoje essas demandas, pois na igreja vamos nos decepcionar com as pessoas. E da mesma forma que nos decepcionamos em casa, no trabalho, com os irmãos, como Caim e Abel, também entre marido e esposa, podemos ver em toda a Bíblia várias confusões, várias discussões, e até mesmo o apóstolo Paulo teve um momento que ele e Barnabé se desentenderam. Então, é normal a igreja nos decepcionar. E a igreja de Coríntios estava profundamente influenciada pelo mundo. O projeto de Deus é que a igreja influencie o mundo. Mas, neste caso, não era apenas superficialmente, como um jeito de vestir, ou uma forma de falar, ou uma música que eles cantavam. Mas a mudança tinha que ser de dentro para fora, com atitudes. E o segundo aspecto, a igreja estava marcada pelo pecado, pela imoralidade. Tudo já era normal e não tem nada a ver. Não, isso não tem problema. Não, isso todo mundo faz. Não, não tem nada a ver. E assim seguia a igreja. E o apóstolo Paulo repete 6 vezes a mesma expressão. Eu achei isso muito interessante. 6 vezes ele fala a mesma coisa. Para resolver as brigas e as contendas, as discórdias e os problemas da imoralidade, a frase era sempre a mesma. No versículo 2, no versículo 3, no versículo 9, no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 19. Ele diz: não sabeis vós? Ou seja, a igreja sabia que estava errado o pecado, mas continuava fazendo naturalmente, e todos. Não era um específico, era todos. Então, o pecado estava normal na igreja de Coríntios. E é interessante olharmos atentamente essa frase do apóstolo Paulo, porque às vezes nós também estamos assim. Sabemos que é errado, sabemos que tem tudo a ver, mas ninguém tá vendo, ninguém tá olhando, né? Então, e tocamos adiante. Quando ele diz que estamos levando para os tribunais do mundo os problemas da igreja, é quando nós contamos um problema nosso da igreja para alguém que ainda não se converteu. Sabe quando essa pessoa vai se converter? Nunca. Estamos levando para os tribunais do mundo, para o mundo julgar um problema que deveria ser resolvido dentro da igreja. E qual é a forma da igreja resolver? Amar, perdoar e não fazer aquilo mais. Essa é a forma que deve ser na igreja. Mas preferimos contar os problemas que nós temos na igreja para as pessoas lá fora. E o apóstolo Paulo faz uma advertência sobre isso. Ele diz que isso está errado, que nós estamos dando um péssimo testemunho diante dos que não são crentes. E isso não é correto. Sair contando as coisas da igreja para pessoas nem da igreja e nem fora da igreja. Temos que ir na pessoa que nós temos problema e resolver o problema. Porque o sábio, ele elogia em público. E
corrige em secreto, não em público. E o versículo 7 nos diz que o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. O cristão já perdeu, já é derrotado, se houver demanda entre irmãos. Decida ficar em paz. Decida abrir mão de estar certo para ficar feliz, para que haja paz dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz que já é derrota. Se houver entre nós confusão, se houver entre nós contenda, se houver entre nós demanda, não precisa nem sair contando lá fora, já é derrota. Se houver entre nós contenda. Então, perdoe rápido, ame rápido, decida esquecer, decida pôr uma pedra em cima, ou vá até a pessoa que fez alguma coisa que você não gostou e se entenda com ela, para que haja amor, paz e alegria na casa do Senhor, para que haja vitória na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.